Muito boa tarde. Com Benfica, que cumpriu há instantes o treino de preparação para o jogo com o Lyon da Liga dos Campeões. No treino de ambientação ao estádio do Lyon estiveram presentes os 21 jogadores do Benfica, convocados por Bruno Lage para este encontro da quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. Este é um jogo fundamental para as contas finais do grupo, uma vez que o Benfica está obrigado a somar pontos se quiser ambicionar com a qualificação aos oitavos de final da prova. Bruno Lage deve fazer algumas alterações no 11 em relação ao jogo com o Rio Ave. Recordo que no último jogo entre as duas equipas para a Champions, os encarnados venceram a equipa francesa por 2-1. O avançado espanhol Raúl de Tomás é a grande novidade nos 21 convocados de Bruno Lage. Em sentido inverso, Samaris não viajou com a equipa para a França. O Benfica está obrigado a não perder amanhã para manter as aspirações no apuramento para os oitavos de final da prova milionária. As Águias ocupam o último lugar do Grupo G, com 3 pontos em 3 jogos. Os alemães do Leipzig lideram com 6, Zenit e Lyon somam 4 pontos cada. Ruben Dias não esconde o desejo de um dia conquistar a Liga dos Campeões. Em entrevista à televisão do clube, o central revelou que tem grandes objetivos. Como é óbvio, ao longo do tempo sonha-se com diversas coisas, mas eu fui moldando a minha mentalidade, a minha forma de pensar para sonhar com um dia de cada vez. E às vezes as pessoas pensam que eu digo isto numa brincadeira ou até por achar que devo dizer perante as câmaras ou perante seja o que for, mas é mesmo uma forma de estar. E pronto, como é óbvio, sonho um dia poder ganhar uma Champions, sonho conquistar grandes coisas pelo meu clube, pelo Benfica e pela nossa seleção, mas penso muito dia a dia antes de pensar em seja o que for ligado a isso, porque quanto mais dia a dia pensarmos, maior é a probabilidade das coisas acontecerem de forma natural. Florentino Luís é o jogador com mais interseções nas principais ligas europeias. De acordo com o SofaScore, o médio do Benfica apresenta nesta altura uma média de 4,25 interseções a cada 90 minutos. Ninguém faz melhor, sendo que o pódio fica completo com o espanhol Diego Rico, lateral esquerdo do Bournemouth, e com o francês Etienne, médio do Watford, ambos com 3,38 a cada 90 minutos. Há 6 temporadas que o Sporting não estava tão longe da liderança, desde a época 2012-2013, que culminou com a pior classificação de sempre, um 7º lugar, e os Leões não estavam tão longe do líder logo à 10ª jornada. Neste momento, depois da derrota em Tondela, o Sporting soma apenas 17 pontos, já tem menos 10 que o Benfica, que ocupa o 1º lugar. Em 2012, à 10ª ronda, a equipa tinha só 11 pontos, estava a 15 do líder de então, o Futebol Clube do Porto. De resto, existem algumas semelhanças entre o momento atual e o momento que se vivia em novembro na temporada 2012-2013. A começar pela instabilidade, é que há 7 anos, à 10ª jornada, o Sporting também já tinha conhecido 3 treinadores diferentes. Iker Casillas recorreu às redes sociais para informar que está de volta aos treinos ao fim de 6 meses e 3 dias. O guarda-redes do Futebol Clube do Porto publicou uma fotografia das chuteiras, dando a indicação que as vai voltar a usar depois de ter sofrido um infarto do miocárdio a 1 de maio. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador já cumpriu um treino à parte da equipa de cerca de 25 minutos. Recordo que Iker Casillas definiu março de 2020 como a data em que vai definir se continua a carreira de futebolista ou se vai pendurar as luvas. Depois do infarto sofrido no final da temporada passada, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto continua a recuperar e já sublinhou que só voltará aos relevados se sentir totalmente bem. André Gomes foi operado esta manhã, a fratura no tornozelo direito sofrida no jogo entre Everton e Tottenham. De acordo com o clube, a operação correu muito bem. O jogador vai agora ficar em repouso no hospital e depois vai começar fisioterapia de recuperação. Recordo que aos 77 minutos do jogo entre Everton e Tottenham, o português saiu em velocidade no corredor esquerdo quando foi carregado por Son. O avançado sul-coreano que fez a falta sobre André Gomes viu o cartão vermelho, mas ficou em lágrimas no relevado.
tal como Marco Silva, português técnico do Everton. E Cátia Nobre, olhamos para os jogos de ontem da Liga Portuguesa com mais uma escorregadela do Sporting. Exatamente, que a 10ª jornada está a 10 pontos do Benfica, isto depois de ter perdido no terreno do Tondela por 1-0. Sporting de Silas à procura da 4ª vitória consecutiva no campeonato, mas foi preciso esperar pela meia hora para ver a primeira oportunidade do jogo. Ristovski cruzou, Miguel Luís a desviar por cima da baliza do Tondela. Logo depois foi Bolazi a tirar malas medidas à baliza, o congolês a receber um cruzamento de Acunha, mas a tirar por cima. O jogo estava intenso, mas com poucas oportunidades. Miguel Luís resolveu tentar do meio da rua, mas, mais uma vez, a bola saiu desenquadrada com a baliza. Já em cima do intervalo, lance polémico, Fábio Veríssimo mostrou vermelho direto a Filipe Ferreira por falta sobre Numbiá, mas depois de ver as imagens reverteu a decisão. Já na segunda parte, Bruno Fernandes tentou mudar o rumo do marcador, mas Cláudio Ramos a fazer uma grande defesa. Do outro lado, Richard testou os reflexos de Renan, mas estava atento o guarda-redes do Sporting. Pouco depois, mais um capítulo no duelo entre Bruno Fernandes e Cláudio Ramos. Voltou a levar a melhor o guarda-redes do Tondela. Vieto também tentou a sorte, mas o Sporting voltou a ter o azar de ver mais uma bola a sair ao lado, quando já era mais a emoção do que a razão. Bruno Fernandes atirou muito por cima. Na bancada, Frederico Varandas não gostou, parecia que estava a adivinhar o desfecho do jogo. Já em cima dos 90, Bruno Wilson deitou o balde de água fria aos Leões e fez o golo da vitória. Dúvidas na posição do jogador do Tondela, mas Fábio Veríssimo validou o golo depois de ouvir o VAR. Derrota do Sporting, os Leões estão já a 10 pontos do Benfica. Já o Futebol Clube do Porto recebeu e venceu o Desportivo das Aves por 1-0. Marcano fez o único golo da partida. Domínio portista com o primeiro a chegar antes do quarto de hora, um grande gol de Ivan Marcano, excelente o cruzamento de Otávio e o central com uma execução irrepreensível fez o 1-0. Bem no ataque, Marcano também muito bem na defesa, aqui travou a primeira tentativa de resposta do Aves. Aos 24 minutos, Bruno Costa, que ocupou o lugar de Uribe neste jogo, caiu na área dos visitantes e Helder Malheiro apontou imediatamente para a marca de penalti, avisado pelo VAR. Foi ver as imagens e voltou atrás na decisão. À passagem da meia hora, Wellington Júnior causou calafrios a Marchesin. Do outro lado, Rafael Aflalo a brilhar no jogo de estreia na Liga. Grande defesa a remate de Luís Dias. Já perto do intervalo, os Dragões pediram novamente penalti, aqui por mão na bola de Meremic. Após desvio de Mbemba, Helder Malheiro e o VAR mandaram seguir. Apesar da superioridade, foi um Futebol Clube do Porto sem sal, que reentrou na segunda parte. Sérgio Conceição temperou com Alex Telles e Zé Luís, que começaram uma vez mais no banco. A verdade é que o relvado do Dragão não ajudou a grandes cozinhados. Aos 65, uma vez mais, Aflalo em grande plano, esteve perto do segundo após o cabeceamento de Pepe. A bola ainda bateu na barra, depois foi Soares, também de cabeça, perto de ampliar a vantagem, mas 1-0 foi o resultado final. Dragões em serviços mínimos voltam a aproximar-se do Benfica antes da visita ao Rangers para a Liga Europa. O Flamengo venceu o Corinthians por 4-1. A equipa de Jesus mantém os 8 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Palmeiras. Depois do empate frente ao Goiás, o Flamengo de Jorge Jesus entrou em campo à procura de manter a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do campeonato. Mas quem estava por cima do jogo era a equipa visitante, que ameaçava abrir o marcador. Jorge Jesus não gostava do que estava a ver e pedia mais à equipa. Pediu e teve o gol. Aos 42 minutos, Arrascaeta tentou marcar, mas foi derrubado por Cássio. O árbitro não teve dúvidas e apitou o penalti. O guarda-redes do Corinthians fez uma grande defesa, mas não conseguiu impedir o gol. Bruno Henrique abriu o marcador na recarga. Logo a seguir, o mesmo Bruno Henrique voltou a fazer a diferença. O jogador foi lançado para a baliza e, sem qualquer marcação, picou a bola sobre Cássio para o 2-0. A festa era do Flamengo, que marcava 2 golos em apenas 2 minutos. A abrir a segunda parte, Bruno Henrique, uma vez mais, fez moça no Corinthians. Ninguém conseguiu parar o avançado brasileiro, que voltou a ganhar no frente a frente com Cássio e carimbou o hat-trick. O resultado já agradava a Jesus, mas o Corinthians reduziu. Vital, de cabeça, deu esperança à equipa visitante. Esperança que caiu por terra aos 67 minutos. Vitinho marcou um grande golo e fixou o resultado final em 4-1.
Estão vistos os resumos. Andréa Candeias vai continuar o mercado. E olhamos para o momento do Sporting, isto porque há 6 temporadas que os Leões não estavam tão longe da liderança. Desde a época 2012-2013, que culminou com a pior classificação de sempre, o 7º lugar, que o Sporting não estava tão longe do líder logo à 10ª jornada. Neste momento, depois da derrota em Tondela, o Sporting soma apenas 17 pontos, já tem menos 10 que o Benfica, que ocupa o 1º lugar. Em 2012, à 10ª ronda, a equipa tinha só 11 pontos, estava a 15 do líder de então, o Futebol Clube do Porto. De resto, existem algumas semelhanças entre o momento atual e o que se via em novembro, na temporada 2012-2013, a começar pela instabilidade. Há 7 anos, à 10ª jornada, o Sporting também já tinha conhecido 3 treinadores diferentes. Depois da derrota em Tondela, Silas considerou que o Sporting não merecia esse resultado. Disse ainda que houve falta de sorte e eficácia. Faltou-nos sorte no sentido em que rematámos mais vezes e chegámos lá muitas vezes. Na segunda parte, então, fomos a única equipa que realmente atacou, porque conseguimos meter o Tondela lá atrás e que o Tondela não atacasse. Não foi porque eles não quisessem, mas não conseguiram. Mas depois faltou-nos também alguma eficácia na zona de finalização, que já não é a primeira vez que acontece, e há alguma falta de concentração no final. Já é o segundo jogo seguido que nós levamos um gol de bola parada e aí tem muito a ver com a concentração dos jogadores. E o Tondela acaba por ganhar um jogo onde faz realmente um remate à baliza, e nós acabamos por perder os 3 pontos assim, mas lá está. O futebol é um bocado isto. Eu acho que nós fizemos muitas coisas que tínhamos que fazer. Chegámos lá com muita gente, chegámos lá muitas vezes, rematámos, não conseguimos fazer e eles, num lance de bola parada, conseguiram e pronto. De qualquer maneira, tenho que lhes dar os parabéns pela vitória, mas eu acho que nós não merecíamos ter perdido este jogo. Sporting está então a 10 pontos do Benfica e recordo que daqui a pouco vamos acompanhar em direto a conferência de antevisão ao jogo frente ao Lyon da Liga dos Campeões. Vai falar Bruno Lage e também Grimaldo nessa conferência de imprensa em direto a partir de França. Para falar do momento do Sporting, que tem a companhia de José Manuel Freitas e de Alexandre Carvalho. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde, André. José, vimos que há 7 anos que o Sporting não estava com esta diferença pontual para a liderança. Corre o risco de fazer mais um 7º lugar? Boa tarde, André. Boa tarde, Alexandre e seus telespectadores. Eu apontei aqui para não me esquecer. Isto é o reflexo de lideranças fracas. Há 7 anos o Sporting tinha uma liderança fraca. Esta época tem uma liderança fraca. Faço aqui um introito, porque na época anterior, quando começou, quem liderava era a Comissão de Gestão, liderada por Sousa Sintra. E, portanto, quase me apetece dizer, se não me levarem a mal, que se há 7 anos o Sporting teve que contratar o professor Josualdo Ferreira para encorpar a equipa e até fazer prevalecer alguns futebolistas jovens, como foi o caso do Eric Dyer. O professor Josualdo Ferreira, que eu saiba neste momento não está a desempenhar nenhuma tarefa, pode ser que o Sporting, mais tarde ou mais cedo, acabe por o contratar para resolver o problema. Depois, há coisas que como jornalisticamente, me surpreendem. Como é o caso concreto, o Sporting tem um plantel reduzido, com jogadores de pouca qualidade, que não pode aspirar a fazer grandes cometimentos no Campeonato Português, quando comparado com, por exemplo, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga, tem poucas opções. E a questão que se me coloca a mim, enquanto jornalista, é se o Wendel, como o Silas disse que não matou ninguém, se o Wendel ainda não cumpriu mais esta travessia do deserto. É que o Sporting, independentemente de ter muita posse de bola, ter chegado à frente com muita gente, ter tido falta de eficácia, isto é como tapar o sol com uma peneira, porque quem viu o jogo, o Sporting é uma equipa lenta de processos que permite ao adversário posicionar-se bem no terreno e cortar-lhe todas as iniciativas. Falta de jogadores que acelerem o jogo, tirando Bruno Fernandes. Falta de jogadores que desequilibrem com a bola nos pés. O Wendel é um dos jogadores que faz esse trabalho. E depois há uma questão que não pode deixar de ser colocada. Sporting, com grandes problemas em termos da qualidade dos futebolistas que tem, e não vou dizer que o Luís Filipe é o melhor ponta de lança do mundo, não é, mas é o único ponta de lança que o Sporting tem. Pode vir o treinador de qualquer clube explicar-me
com a maior das teorias, mas alguém consegue perceber como é que o Sporting, com 0-0 a 20 minutos do fim, quando saiu por aí, nessa altura, Luís Filipe Entarrezé, como é que resolveu de que é que lhe valeu a partir daí colocar bolas pelo ar na área? Portanto, são todas estas questões que levam a que, na verdade, com 10 jornadas, o Sporting esteja a 10 pontos do primeiro lugar. Alexandra, falava-se de uma evolução, de um Sporting em crescendo com Silas. Era só fogo de vista? Não sei se era só fogo de vista. Agora, que o jogo correu efetivamente mal, e eu não sou daqueles que, tanto para o bom como para o mal, uso a estatística como ponto apenas e só como ponto de análise. Ou seja, é um facto que, olhando para os números, o Sporting até ontem esteve melhor do que nos outros jogos, mas em termos de qualidade de jogo, de fio de jogo, é inexistente quase. O Sporting tinha muita posse, ainda estávamos aqui a conversar em off, tinha muita posse, mas era posse no meio campo defensivo, ou seja, a posse de bola em meio campo defensivo ou na defesa não conta para nada, é só estar ali a trocar a bola e a passar o tempo. Só 2 reparos em relação àquilo que o José Manuel Freitas disse. Foi o Artur Torres Pereira que liderou a Comissão de Gestão e não o Sousa Sintra. Não te quis interromper o raciocínio, não basta pensar que eu guardei isto para agora. Dá-me só um segundo. Claro, então. Eu aceito o teu reparo, mas eu sei do que é que estava a falar. Quem liderava a SAD, que é o que interessa, nós estamos a falar... Não, mas tu disseste a Comissão de Gestão. Quem liderava a Comissão de Gestão? Eu estou só a fazer o reparo, o que eu quis dizer é que era Sousa... Quem liderava os destinos do clube. Exatamente. Mas aqui, em termos concretos, Artur Torres Pereira liderava o clube, mas o que me importa é a SAD, que é quem domina o futebol profissional. Obrigado pelo reparo. Mas é que não te quis interromper na altura. Atenção, não é umas vezes que eu guardei. Pronto, segunda parte do meu desacordo tem a ver com o Wendel. Eu não acho que valha tudo, sinceramente, no futebol. Estou completamente de acordo e peca por tardio aquilo que o Sporting fez com o Wendel. E a minha opinião muito sincera... já tinha saído alguma vez antes, tarde para jantar? Já. E a minha... Se fosse só isso... Lá está, liderança... Foi a quinta infração. E a minha opinião... Isto veio ao encontro, sem te querer interromper, isto veio ao encontro daquilo que eu disse logo no início. Claro. Lideranças fracas possibilitam este tipo de situações. Mas a minha opinião em relação ao Wendel é que se não tem condições para ser jogador de futebol profissional, não está a fazer nada num clube como o Sporting. Mas o Sporting não pode descapitalizar um jogador que é titular da Seleção Olímpica do Brasil. Tem que descapitalizar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos olhar também para outro ângulo, isto porque José Maria Ricciardi diz que Frederico Varandas está a levar o Sporting à insolvência e que os Leões já não são um dos grandes nem candidatos ao título. Eu nunca disse que não seria candidato presidente do Sporting outra vez. O que eu disse é que como o Sporting não está num período eleitoral, não é? Neste preciso momento, eu não seria neste preciso momento candidato, porque ninguém pode ser candidato num momento em que o Sporting não está num período eleitoral. Agora, o que eu quero dizer às sportinguistas e aos sportinguistas, perante esta crise horrível que se está a passar no Sporting, que podem contar comigo para... seja como líder futuro do Sporting ou fazendo parte de outra solução, mas enfim, isso ainda iremos ver, que podem contar comigo para pôr o Sporting outra vez no lugar que ele merece. E se tiver algum sportinguismo e alguma decência, deve apresentar a sua demissão, porque ele vai levar o Sporting à insolvência. E eu estive aí nesse estúdio com o João Ferreira e expliquei que o Sporting iria com este senhor que é completamente e totalmente incompetente, levar o Sporting à insolvência e levar o Sporting, do ponto de vista desportivo, à absoluta, enfim, digamos, desvalorização do clube e passarmos a não ser um clube grande e passarmos a não ser um candidato ao título, que é o que exatamente se passa. Recordo que estamos também de olhos postos em Lyon. Daqui a pouco, naquelas cadeiras, vão estar Grimaldo e também Bruno Lage para a divisão ao jogo da Liga dos Campeões de amanhã. Um jogo importantíssimo para o Benfica, mas olhando ainda para o Sporting e para estas declarações de José Maria Ricciardi, pergunto José Manuel Freitas, perante também o silêncio de João Benedito, nesta altura, José Maria Ricciardi arrisca-se a ser o próximo presidente do Sporting? Não, acho que não. Acho que não. O problema do Sporting é precisamente isso. É muita gente que parece que está completamente desligada do clube, mas que continua a funcionar na sombra, se calhar não da forma mais correta, a dizer que não quer saber nada do Sporting, que não há... O Dr. Ricciardi pelo menos assume. Agora, eu acho que o Dr. Ricciardi dizendo que não é para mim candidato desde que se avance para eleições,
É preciso ponderar que há aqui uma questão particular de falta de acordo de ideias entre o Dr. Richard e o Dr. Frederico Varandas, mas colocando isso de lado, quem vai dizer se o Dr. Varandas é incompetente ou não é o Sporting daqui a 3 anos nas urnas, ou mais cedo, se houver uma assembleia para destituição. O que eu acho é que o Sporting, na verdade, passa por um período extraordinariamente conturbado, não há tranquilidade, já se percebeu que precisa de levar uma grande volta. O que é que vai acontecer? Os sócios do Sporting o decidirão. E recordo que daqui a pouco vamos ouvir Bruno Lage e também Grimaldo na antevisão do jogo de amanhã do Benfica em Lyon. Jogo importante para as contas da Liga dos Campeões. Uma conferência para acompanhar a seguir a uma curta pausa neste mercado. E olhos postos em Lyon, daqui a pouco Bruno Lage e Grimaldo vão fazer a antevisão do jogo do Benfica, da Liga dos Campeões, um jogo importantíssimo em que o Benfica tem de somar pontos para continuar a ter esperança de seguir em frente na prova milionária. Um Benfica que cumpriu esta tarde o treino de preparação para esse jogo com o Lyon. No treino de ambientação ao estádio do Lyon estiveram presentes os 21 jogadores do Benfica convocados por Bruno Lage para este jogo da 4ª jornada do Grupo G. Este é um jogo fundamental para as contas finais do grupo, uma vez que o Benfica está obrigado a somar pontos se quiser ambicionar com a qualificação aos 8º de final da prova. Bruno Lage deve fazer algumas alterações no 11 em relação ao jogo com o Rio Ave. Recordo que no último encontro entre as duas equipas para a Liga dos Campeões, os encarnados venceram por 2-1. Confiante está Ruben Dias, que não escondeu o desejo de um dia conquistar a Liga dos Campeões. Como é óbvio, ao longo do tempo sonha-se com diversas coisas, mas eu fui moldando a minha mentalidade, a minha forma de pensar para sonhar com um dia de cada vez. E às vezes as pessoas pensam que eu digo isto numa brincadeira ou até por achar que devo dizer perante as câmaras ou perante seja o que for, mas é mesmo uma forma de estar. E pronto, como é óbvio, sonho um dia poder ganhar uma Champions, sonho conquistar grandes coisas pelo meu clube, pelo Benfica e pela nossa seleção, mas penso muito dia a dia antes de pensar em seja o que for ligado a isso, porque quanto mais dia a dia pensarmos, maior é a probabilidade das coisas acontecerem de forma natural. Alexandre Carvalho, esta liderança do Benfica e as coisas a correrem bem no campeonato pode também de alguma forma ser uma motivação extra para este jogo da Liga dos Campeões? Ou pelo menos dá uma tranquilidade extra à equipa? Sim, tranquilidade sim. Agora a motivação, obviamente que é muito mais fácil, isto parece um lugar comum, um clichê, mas é muito mais fácil trabalhar em cima de vitórias do que em derrotas. Isso é o que todos os treinadores dizem e é factual. Mas estamos a falar de competições completamente diferentes e neste jogo especificamente, o Benfica está muito mais pressionado do que em qualquer jogo do campeonato. Primeiro, porque a margem de manobra, a margem de erro já é pouca, são menos jogos, são 6 jogos apenas, e dos quais o Benfica perdeu 2. Terá obrigatoriamente de sair de França com pontos. Isso parece-me evidente. Uma derrota em Lyon poderá deitar tudo a perder, tudo aquilo que o Benfica fez de bom em casa com a formação francesa. Agora, também uma coisa é certa, e provavelmente o Benfica está já alertado para isso. O Lyon que vai defrontar o Benfica não será a mesma equipa que perdeu com aquele erro clamoroso de António Lopes. É uma equipa que tem evoluído muito nos últimos tempos, desde que Rudi Garcia especificamente assumiu o comando técnico da equipa. Uma equipa que tem em Depay um jogador absolutamente fenomenal, fantástico, um jogador que desequilibra e que depois tem ali 3 ou 4 jogadores também, menos num patamar mais abaixo em termos de qualidade e de influência, mas também eles bastante interessados. Obrigatoriamente terá de ser um Benfica muito concentrado, muito eficaz, muito intenso na procura pela posse de bola e na manutenção da mesma e, acima de tudo, terá que ter um pouco também de sorte, tal como teve cá com o Lyon, também terá de ter sempre um pouco de sorte, que nestes jogos a sorte é muito importante também. José Manuel Freitas, olhando para as escolhas de Bruno Lage, este destaque de Raul de Tomás, achas que vai mexer naquela dupla que tem sido tão elogiada, Carlos Vinícius e Chiquinho? Para que não haja dúvidas, concordando em absoluto com tudo o que o Alexandre disse, acho que a melhor maneira do Benfica olhar para este jogo com reais possibilidades é fazer alinhar a equipa que jogou frente ao Rio Ave.
que me parece neste momento, face às limitações, e a limitação principal é Rafa, mas o Sérvi está a dar uma resposta extraordinariamente positiva da minha observação. Acho que esta é a melhor equipa do Benfica do momento. Acho que Bruno Lage encontrou finalmente uma dupla que lhe dá garantias no ataque, sem menosprezo absolutamente nenhum, particularmente para Seferovic. José Manuel Freitas, vou-te interromper porque Bruno Lage e também Grimaldo já se vão sentando nesta sala de conferências do estádio do Lyon. Vão fazer a divisão ao jogo de amanhã, um jogo importantíssimo, como aqui já temos referido. Por norma, será o jogador a responder às primeiras questões dos jornalistas. É uma conferência que também contará, naturalmente, com um tradutor. Grimaldo, que ainda assistou no último jogo, mas está nos convocados e está aqui nesta conferência. Boa tarde. Grimaldo, Frederico Costa Branco, em direto na Benfica TV. Peço-lhe uma análise, uma antevisão a este jogo e o que espera encontrar amanhã do Olympique Lyonnais. Buenas tardes. Bueno, creo que no será muy diferente de lo que vivimos en Estadio de la Luz. Creo que los dos necesitamos la victoria, vamos a salir a ganar y no creo que cambie mucho del partido de ida, pero bueno, hay que estar preparado para todo. Grimaldo aqui a dizer que não espera um jogo muito diferente daquele que aconteceu no Estádio da Luz, porque são duas equipas que precisam muito de vencer nesta fase da Liga dos Campeões. O treinador tem feito sempre muitas mudanças na equipa, mas o Grimaldo é um dos jogadores que tem sido quase imprescindível. Tem 15 jogos, é o segundo jogador com mais minutos. Como é que se sente por ser uma aposta tão firme do treinador? Bueno, creo que como tú has dicho, muchos jugadores han jugado en diferentes partidos. Creo que eso demuestra que cualquier jugador puede entrar en cualquier momento. Yo trabajo para intentar ayudar al equipo y para jugar. Me encuentro bien físicamente y si el entrenador quiere contar conmigo, puede contar conmigo. Garantia de Grimaldo, que se encontra bem fisicamente, realçando que na equipa do Benfica qualquer jogador está preparado para entrar sempre que Bruno Lage decidir. O Memphis Depay é uma das grandes armas do Lyon, para muitos a grande arma. Prefere que ele jogue mais longe de si para ter mais liberdade para atacar ou prefere ter esse desafio de travar aquele que para muitos é a grande arma do Lyon? Bueno, no nos preparamos para defender a un solo jugador. Al final el Lyon tiene un gran equipo y nos preparamos para defender a todo su bloque. Después sí que a lo mejor Depay, como tú has dicho, es un jugador con una calidad por encima de los demás, pero eso no nos cambia nada a nosotros. Uma pergunta sobre a estrela da equipa do Lyon, com Grimaldo a dizer que se preocupam em defender toda a equipa do Lyon e não apenas Memphis Depay. Sí, he viajado aquí es porque el míster puede contar conmigo y estoy al 100%. Mais uma vez a garantir que está a 100%. Pedro Soares, do Jornal A Bola. Eu faço-lhe a pergunta que creio que muitos benfiquistas desejam que seja feita neste momento. Como estão as negociações para a renovação? O Grimaldo vai renovar pelo Benfica? Bueno, yo estoy muy contento aquí en Benfica. Creo que el club está contento conmigo y es cuestión de días, de poco tiempo, que podamos llegar a un acuerdo y renovar el contrato. Grimaldo a dizer que a renovação de contrato com o Benfica está por dias, que as duas partes estão satisfeitas e que por isso poderá estender esse vínculo que o liga ao Benfica. Agora sem Rafa, o corredor esquerdo tem sido feito pelo Grimaldo e pelo Sérvio. Como é que tem sido esse entendimento entre o Grimaldo e o Sérvio? Como é que tem sido essas dinâmicas estes últimos jogos sem o Rafa? Bueno, llevo ya muchos años aquí. Con Servi también llevo muchos años con él y no es la primera vez que jugamos juntos. Creo que nos entendemos muy bien. Hemos jugado muchísimos partidos juntos y creo que eso se nota en el campo y es bueno para el equipo.
Também aqui a falar desta espécie de dupla que faz no corredor esquerdo com Sérvio, uma dupla que, segundo Grimaldo, já trabalha junto há muitos anos e que por isso há um bom entendimento e tem funcionado. O Sérvio que tem ganho espaço depois da lesão de Rafa. Rafa que precisamente marcou a este Lyon, acabou depois por sair lesionado, uma lesão que vai afastar Rafa durante muito tempo. Sérvio tem cumprido naquela posição e tem feito bons jogos no corredor onde está Grimaldo. Sobre o Lyon e sobre o Benfica, olhando para o que se passou no jogo do Estádio da Luz, pergunto-lhe se espera um jogo diferente do que se passou no Estádio da Luz. Não, espero um jogo semelhante. A verdade é que, entretanto, passaram-se alguns dias, alguns jogos, as equipas tiveram tempo para se preparar, sentimos algumas, não muitas, mas ligeiras alterações naquilo que é a dinâmica ofensiva do nosso adversário. Tem jogado ultimamente com alas que procuram mais o jogo interior, que tem um posicionamento ligeiramente mais dentro do campo, ao contrário daquilo que foi o jogo no Estádio da Luz. Mas naquilo que é a sua organização geral, poderá surgir em 4-3-3, em 4-4-2, mas com dinâmicas muito semelhantes. Por isso, espero um jogo muito, muito competitivo. Aliás, como esperava desde o início, todos os jogos deste grupo, porque trata-se realmente de um grupo muito, muito equilibrado e competitivo, e um jogo em que temos que mostrar a nossa força do coletivo. E foi isso que aconteceu no primeiro jogo, e é isso que nós temos que fazer amanhã, ser uma equipa coletiva, quer com bola, quer sem bola, para vencer, porque esse é o nosso objetivo, nossa ambição e a nossa exigência. Sport TV. Pronto, Lages, boa tarde, André Silva. Estamos em direto para a Sport TV+. Cá atrás, sei que não é fácil ir à frente com tantas luzes apontadas. Há pouco o Memphis Depay, aí na cadeira ao lado, dizia que o Rudi Garcia trouxe um futebol mais ofensivo à equipa do Lyon. Pergunto-lhe que Lyon é que está à espera, uma equipa mais a querer assumir o jogo e a querer ir, de facto, muito para a frente. Perguntando-lhe também que Benfica é que vai responder a isso e tire-nos lá as dúvidas no nosso Euromilhões, que é a dupla de ataque. Não, é olhar um pouco para aquilo que foi o último jogo. Acho que foi um jogo muito interessante. Nós, quando temos bola, também nos atiramos para a frente e fomos para a frente e tivemos uma entrada muito forte no jogo. Como vocês recordam, com os 4 minutos, penso eu, com o gol do Rafa, e depois com uma primeira parte muito boa da nossa parte, excelente até à saída do Rafa. Na segunda parte tivemos alguns momentos bons, outros nem tanto, outros momentos em que podíamos ter explorado outro tipo de espaços. E claro, o adversário apresentou-se muito forte na segunda parte, porque também joga e coloca muita gente no meio campo ofensivo, nas zonas de finalização. Um 4-4-2 com uma dinâmica forte de dois homens, dois avançados, 2 alas, um dos médios que salta linhas, um dos laterais que se atira mais à frente, o lateral direito. Por isso, uma dinâmica muito forte, com muitos homens a chegar à zona de finalização. Por isso, acho que quer uma equipa, quer outra, independentemente do sistema e de 11, tem uma ideia de jogo de procurar o gol. Como? Quem vai jogar na frente? Ainda temos muita... Estamos a 24 horas de jogo e temos 48 horas daquilo que foi o último jogo. Temos ainda muitas situações para avaliar, mas seguramente os jogadores da frente, independentemente das 4 ou 5 soluções que nós temos aqui connosco, estão preparados para fazer aquilo que é a nossa estratégia para o jogo. Bom. Boa noite, Laje aqui. André Lacão, em direto para a Bola TV. E pegando um pouco na pergunta que fiz também ao Grimaldo, o Bruno tem sempre rodado muito a equipa, mas a verdade é que há jogadores que não têm lugar cativo, mas jogam muito mais que os outros, como é o caso de Grimaldo. A pergunta que lhe queria fazer é o que é preciso para os outros também terem esse lugar de quase imprescindíveis, visto que os jogadores querem jogar o máximo de minutos possível. Olha, o rodar a equipa não é bem o termo que eu mais gosto. Nós tivemos que fazer algumas alterações, principalmente desde a primeira jornada ou desde o jogo da Supertaça, porque em todos os jogos temos perdido jogadores por lesões. Por isso, uma coisa é nós fazermos alterações para substituir os jogadores lesionados, como foi o caso do Gabriel, do Tino, entre outros.
O caso do André também, as funções que nós tivemos à direita, começou o Nuno e depois o Tomás e agora neste momento está o André. Depois são situações em que depende também daquilo que é o jogo. Vou-lhe dar um exemplo. Eu faço-lhe a pergunta desta maneira: porquê é que Grimaldo jogou com o Goves e Piedade? Porque estava um período de 28 dias ou 25 dias sem competição. Não vai à seleção, nós temos o jogo da Covid e Piedade, ele tem que jogar para não entrar sem competição no jogo da Liga dos Campeões. Por isso, há jogadores, pelo facto de não jogarem na seleção, nós nos podemos também tirar do jogo. O exemplo do Ruben, nesse jogo não jogou, entendemos que Jardel nesse jogo, por estar sempre pronto para jogar, devia jogar, e Grimaldo, por não ter jogo de seleção, tinha que jogar para ter ritmo de jogo. Por isso, não vamos muito por aí. Uma coisa é certa, todos eles têm que ter rendimento, e depois é fazer uma análise, uma avaliação a cada momento de cada um deles. Mas é normal que o rendimento conta muito, o lado estratégico conta muito para a cada momento nós darmos a melhor resposta. Nuno. Boa tarde, Nuno Martins, para o Record e CMTV. O Rudi Garcia disse há pouco que precisam de ganhar para chegar aos 2 primeiros lugares. No Benfica há também consciência que é um jogo importante e é proibido falhar? Sim, claro. Já numa competição tão curta, 4 equipas com 6 jogos, quem perde os 2 primeiros já não tem possibilidade de perder mais pontos. Já era nessa posição que nós estávamos no jogo anterior, e como tal temos essa ambição e ao fim e ao cabo essa exigência, porque foi nosso objetivo também desde o início da época, não nos vamos esconder disso, que queríamos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão daquilo que é o historial do clube. É a nossa exigência, e como tal nós chegamos aqui e vamos fazer de tudo para vencer o jogo, que esse é o nosso grande objetivo. Mais questões? Bruno Lage, João Pedro Rodrigues em direto para a TV24. O futebol, como em todas as profissões, se as coisas não nos correm bem, às vezes até se calhar precisamos de algum momento de parar, de pensar nas coisas que não estão a correr tão bem. Vemos agora um Raul de Tomás a ser chamado depois de um longo período de paragem. Eu queria lhe perguntar se neste período e agora, neste jogo para Lyon, se sente um jogador de certa forma diferente daquele que ia acumulando algum cansaço competitivo devido ao que ainda não tinha conseguido alcançar, nomeadamente os golos. Ouça, não é só no futebol, acho que é na vida. E não é só quando as coisas estão a correr mal, acho que é quando as coisas também estão a correr bem. Nós temos de estar sempre a refletir e a pensar, independentemente do tempo que a gente possa ter, para aquilo que é a nossa ação seguinte. E essa é a nossa forma de trabalhar, e é dessa maneira que nós também tentamos passar aos nossos jogadores, olhar sempre para as situações de uma forma equilibrada. Aquilo que é o mais importante é o rendimento, e o rendimento coletivo e individual. E vejo o Raul tranquilo. É verdade que quando não se marca gols e tendo isso como tema, eventualmente pode influenciar um outro comportamento, mas por aquilo que tem sido o registro nos treinos, vocês não tiveram a oportunidade de ver, mas a forma como ele, Seferovic, porque Vinícius e Chiquinho não o fizeram, porque ainda estão a recuperar, estiveram durante 15 minutos a fazer alguns exercícios, quer de finalização, quer de dinâmica coletiva com a equipa, iriam verificar aquilo que eu vejo todos os dias, toda a gente a trabalhar para estar preparada para, quando merecer nova oportunidade, de jogar. Agora, eu, enquanto líder, tenho que olhar para aquilo que é o rendimento coletivo da equipa e a cada momento escolher o 11 certo para garantir um bom jogo e uma boa exibição e os 3 pontos. Tudo. Obrigado. Então, boa noite. As palavras de Bruno Lage na divisão ao jogo de amanhã frente ao Lyon. Também Grimaldo olhou para esse jogo. Ambos esperam um jogo muito idêntico àquele que aconteceu no Estádio da Luz. Uma ideia diferente daquela que tinhas dito antes, Alexandre. Dizias que se o Benfica espera um Lyon igual, não é isso que vai encontrar amanhã? Não me parece. Até pelas dinâmicas, principalmente a meio campo do Lyon, alteraram-se muito nos últimos 2 jogos, mais ou menos. Especificamente neste último jogo em que o Lyon consegue recuperar de 2 desvantagens até, penso eu, e acaba por vencer por 3-2 com um golo fabuloso a 15 segundos do fim do Depay.
É uma equipa diferente, uma equipa muito mais agressiva na procura pela posse de bola, uma equipa com muita mais profundidade pelos corredores e que tem Depay, um jogador, já aqui eu tinha mostrado na Luz, tem Depay um jogador que está a atravessar um grande momento de forma, ele já tinha qualidades, era um jogador que marcava pela diferença técnica, tática e até de posicionamento, agora está um jogador mais completo, mais de equipa e que mesmo assim consegue, quando é necessário, pegar na equipa às costas e resolver. O Benfica terá dificuldades para vencer em Lyon, é um estádio também com um ambiente muito adverso às equipas que vêm de fora. Não me parece, eu discordo desta ideia de que vão encontrar um adversário. O jogo até pode ter uma toada idêntica e penso até que tenha sido isso que Bruno Lage quis dizer na toada do jogo, na forma como o Lyon vai encarar o jogo. Agora, em termos de processo, em termos processuais do adversário, o Lyon será uma equipa significativamente diferente na forma e no conteúdo. José Manuel Freitas, pegando na última frase até de Bruno Lage, em que diz que olha, em cada momento olha para os jogadores e é aí que constrói o 11. Isso faz antever alterações para amanhã? É Bruno Lage já aqui a deixar a deixa para esperem amanhã um Benfica, um 11 diferente daquele que jogou com o Rio Ave? Nós, quando fomos para o intervalo, eu estava a tentar aqui justificar que a melhor maneira de o Benfica olhar para o Lyon com uma preponderância que precisa de implementar no jogo, que é tentar que seja o Lyon a andar a correr atrás da bola do que o contrário, independentemente da observação do novo Lyon, mas pareceu-me que Bruno Lage pelo menos deu um lamiré em relação ao facto de o Lyon ter agora um futebol mais das alas para dentro e de uma concentração mais no centro do terreno. A minha leitura é aquela, eu gosto de viver com uma máxima no futebol, que é a equipa que vence não se mexe. Às vezes não é possível, mas acho que, tendo em conta o rendimento da equipa, particularmente na função ofensiva, e aí Bruno Lage pareceu-me que deixou escapar a ideia de que os 4 ou 5 jogadores da frente, e falo concretamente de Pizzi, Servi, Chiquinho, Vinícius e Florentino e Gabriel, parece-me que podem assumir essa função na equipa amanhã. Admito que eu tenho que viver com a possibilidade, viver enquanto jornalista, como é evidente, com a possibilidade do treinador do Benfica alterar a equipa, mas parece-me que esta equipa vem mais ao encontro daquilo que o Benfica necessita e com as devidas diferenças, porque não há nenhum jogador comparável a João Félix. O Benfica destas 2 últimas rondas pareceu-me já uma equipa num estado de maturação diferente daquela que tem evidenciado com muitas alterações e, portanto... Mas levou, por exemplo, Raul de Tomás, que falávamos também há pouco, e confessou agora que está tranquilo, o avançado. Sim, o Raul de Tomás só tem que estar tranquilo e procurar aproveitar uma oportunidade que lhe surja. Não acredito. Seria uma grande surpresa para ver Raul de Tomás imensa. Admito que possa jogar Seferovic, por exemplo. Eu acho que vai jogar Seferovic, sinceramente. Ficamos com essa possibilidade e depois amanhã veremos quem está mais próximo dessa realidade. Agora, ficaria imensamente surpreendido se visse Raul de Tomás. Vejo Raul de Tomás no banco, como aconteceu no banco de suplentes, como aconteceu no jogo em São Petersburgo. Agora, como titular, acho muito difícil. E, portanto, só para terminar, acho que as coisas boas que o Benfica tem feito deve tentar transportá-las, mesmo reconhecendo o desgaste dos futebolistas. Acho que o Benfica deve tentar transportar para este jogo as coisas boas que tem feito nos últimos tempos, e nos últimos tempos é com a equipa que venceu o Rio Ave. Alexandre, dizes que Seferovic está próximo dessa titularidade neste jogo, pelo menos é aquilo que achas que será o plano de Bruno Lage, para jogar com quem? Ou jogar como a única referência? Com Chiquinho. Acho que Chiquinho, desse quarteto que o José Manuel Freitas falou e bem, Servi, Pizzi, Chiquinho e Vinícius, acho que Chiquinho tem sido o jogador com mais preponderância na manobra ofensiva da equipa. É muito diferente isso, e o regresso de Chiquinho após lesão demonstrou claramente. É muito diferente quando uma equipa que joga em 4-4-2, como a Benfica costuma jogar, tem um jogador nas costas da referência, neste caso Vinícius, ou Seferovic, ou de Tomás, não interessa, que sabe ver o jogo na sua amplitude, que consegue encontrar espaços, consegue fazer passos em profundidade, consegue, com visão de jogo, consegue desmarcar companheiros, consegue criar apoios. E quando o Benfica jogava com De Tomás e Seferovic, por exemplo, não tinha um jogador, por muito que De Tomás viesse atrás tentar dar apoios ao meio campo, depois não conseguia encontrar as linhas de passe. Com o Chiquinho não, a equipa ganha amplitude ofensiva, mesmo estando a jogar no meio, ganha amplitude ofensiva. E penso que por isso Chiquinho terá lugar garantido se
do ponto de vista físico, não nos podemos esquecer que veio de uma lesão que ainda o afastou por algumas semanas dos relevados. Se do ponto de vista físico o Chiquinho estiver bem, será certamente titular. Eu acho, isto é apenas um achismo, olhando para o adversário e olhando para o desgaste dos últimos jogos, acho que Seferovic poderia ser um plus diferente ao ataque do Benfica neste jogo. Porquê? É um jogador que, tal como o Vinícius, é um jogador pressionante, acutilante, que procura sempre o espaço, que procura a desmarcação rápida, mas é um jogador que cria mais desequilíbrios ao puxar os centrais para as laterais. Ou seja, o Benfica poderá desequilibrar a defesa do Lyon, que não está habituada a jogar contra uma equipa que vá à sua casa tentar assumir o jogo, tirando o Paris Saint-Germain, como é evidente em França, mas criar desequilíbrios fazendo quase um processo de arrasto dos centrais para zonas mais laterais, abrindo espaço às entradas, seja das diagonais de Sérvia, seja de Pizzi, seja do próprio Chiquinho. Ou seja, parece-me que Seferovic poderá ser um plus diferente do que Vinícius, que é um jogador mais... É móvel, menos móvel do que Seferovic, mas mais posicional. Ou seja, Seferovic poderia dar uma mobilidade maior a um ataque que terá de estar em constante rotação para levar de vencida uma equipa que irá defender muito em cima, muito alto, porque também só a vitória interessa ao Lyon e que por isso o Benfica terá de tentar aproveitar os espaços nas costas dos centrais, ambos duros de rins. Manuel Freitas também diz, Bruno Lage, que espera uma participação condizente com a dimensão do Benfica. Que leitura é que fazes destas palavras? É um Bruno Lage a exigir hoje pontos à equipa, a exigir uma vitória à equipa hoje? Eu acho que a responsabilidade das exibições que o Benfica a posteriori consegue passam sempre pelas escolhas do treinador. Se o treinador não fizer as escolhas que se tornem mais... O treinador parte sempre do princípio que tem o plano de jogo certo para poder levar a equipa a render. Mas se olharmos para aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Leipzig, é preciso dizer que o Benfica não tem um calendário nada favorável, porque faz 2 jogos seguidos fora. A seguir vai à Alemanha e só depois é que recebe em casa o Zenit. Eu acho que o Bruno Lage está a olhar para os jogos anteriores, particularmente para os 2 que perdeu, e há que dizer que o Benfica venceu o Lyon com alguma felicidade, porque o António Lopes, que por acaso já teve mais um percalço, não é guarda-redes para aquele tipo de situações. Voltou a falhar neste último jogo. Sim, voltou a falhar neste jogo outra vez, no autogolo. A realidade diz-me que o Bruno Lage está mais uma vez a apostar que tem um plano de jogo, que tem os jogadores certos para conseguir levar o Benfica à vitória, e está-lhes implicitamente a dizer, meus amigos, vocês têm que jogar à dimensão do Benfica. E jogar à dimensão do Benfica parece-me que é aquilo que os jogadores todos têm feito. Ninguém pode dizer que os futebolistas do Benfica têm regateado esforço ou entrega em função daquilo que mais pretendem. Agora, as escolhas dos treinadores normalmente fazem parte e habitualmente fazem parte de um determinado plano de jogo que depois não resulta por o mérito do adversário ou porque algumas coisas podem não correr bem. De qualquer forma, parece-me que o Benfica desta fase da época é um Benfica bem mais consistente do que era aí há 3-4 semanas. Olhamos também para as palavras de Grimaldo Alexandre, que acaba por revelar que a renovação está por dias, que já deverá, depreendo eu, haver um entendimento entre as partes e que essa renovação está iminente. É uma notícia importante para o Benfica, não do ponto de vista do futuro, mas principalmente de uma forma de acautelar o presente, quase. A Grimaldo é titular indiscutível do Benfica, como é há já várias temporadas, e se formos a ver nas últimas defesas tem sido sempre associado a clubes, nomeadamente o Nápoles tem sido o clube mais recorrentemente falado para Grimaldo. Garantir a continuidade de Grimaldo é importante, mas mais importante é ainda garantir que o Benfica consegue capitalizar a venda do espanhol. Parece-me até que com os Tavares... Mas o facto de ele renovar não é garantia que não possa ser negociado. Exatamente, é o que eu estou a dizer. Ou seja, mas o não renovar poderia dar menos margem negocial ao Benfica. Entendes? Era mais nessa ótica. Agora, com a renovação do contrato e com a garantia de que terá mais 2, 3, 4 anos de vínculo ao clube, o Benfica pode negociar a sua saída calmamente, precavendo a sua substituição dentro de portas, que é isso que a equipa tem feito com a maior parte dos jogadores. Mas achas que vai aumentar, por exemplo, a cláusula de rescisão? Não me parece. Sinceramente, não me parece. Até porque laterais esquerdos, tirando aqueles que o City costuma comprar, e neste fez o Bayern de Munique, com o francês, o Theo Fernandes, penso que não são assim muito valorizados. Penso que o Benfica poderá
facilmente vender Grimaldo se fizer uma época ao nível das que estão para trás, com o plus de tentar mostrar na Liga dos Campeões as suas qualidades, que já tem demonstrado no Campeonato Português. O Benfica consegue facilmente vender Grimaldo por um preço considerado elevado, ou seja, superior aos 25, 30, 35 milhões de euros. E já tem dentro de portas um jogador que na pré-temporada até jogou à direita, que me parece que será um caso sério em Portugal. E que terá certamente um futuro brilhante à sua frente dentro do Benfica, que estou a falar do Tomás Tavares. É o Tomás. São tantos Tavares. Nuno Tavares, exatamente. É que são três, não é? São três Tavares. O Nuno, Tomás e o David. Exatamente, o Nuno Tavares. O Nuno Tavares, que me parece que será um jogador bem aproveitado e tem o treinador certo para isso, que o conhece muito bem. Será um jogador que já pode dar ao Benfica aquilo que Grimaldo vai dando 2 passos também. Muito bem, meus senhores, muito obrigada pela vossa presença neste mercado. Uma jornada também de grandes emoções na Liga Portuguesa, antevisão à Liga dos Campeões, tudo para ver no Pé em Riste a partir das 9h45. Tenha uma excelente semana.